Tá certo. Bom, meu nome é Victor. é, Bom, eu tenho algumas formações, na área da saúde. Eu sou formado primeiramente em naturopatia. É um ensino superior, tá? É faculdade também. E foi através da naturopatia que eu comecei a trabalhar. Só depois que veio as outras graduações, né? Nutrição, farmácia. E hoje eu sou estudante de fisioterapia. E eu tenho uma clínica, né, multidisciplinar. E a nossa abordagem é sempre o mais integrativo possível, usando o mínimo de medicamentos possíveis, aí o mínimo de cirurgias, de efeitos colaterais, né? Bom, e basicamente assim, já que é para falar de diabetes, eu acho mais interessante falar de resistência insulínica, né? Porque praticamente toda doença que chega no seu consultório, por trás tem uma resistência insulínica. A pessoa tem problema cardíaco, tem problema no rim, tem ovário policístico, dislipidemia, tudo isso por trás tem resistência insulínica. E a gente precisa saber tratar isso para ter um resultado bacana com o nosso paciente. A nossa diferença para os médicos é que, na maioria das vezes, nós resolvemos o problema do paciente. O médico só sabe dar uma nova droga para o paciente. Então, Ou mascarar um sintoma, né? basicamente é isso. O Felipe, ele conhece lá a minha clínica, né? Todos aqui são estudantes, né? Não tem nenhum formado ainda, né? Não, isso. Todos aqui estudantes de nutrição. Quando eu comecei a trabalhar, eu era formado em naturopatia, né? E quem olha isso aí fala, naturo o quê? É uma faculdade que não tem basicamente futuro nenhum. Mas eu fiz muito sucesso porque eu resolvi o problema dos pacientes. E aí você vai ficando famoso. E se você entender que a base é resistência insulínica para praticamente qualquer doença, então você vai resolver muita coisa. Bom, o diabetes, a gente conhece aí como o tipo 1 e o tipo 2, né? O tipo 1 é aquele que tem a deficiência da insulina e tem que fazer uso, é autoimune. E o tipo 2 é o tradicional aí que a gente conhece. Eu, até hoje, nesses 7 anos que eu trabalho, eu nunca atendi um paciente com tipo 1. Então, não é uma especialização assim que vocês deveriam se focar. Vocês, claro, tem que saber o que é para fazer o tratamento, mas o tipo 1, ó, de 7 anos nunca apareceu nenhum caso, tá? Então é raro. Provavelmente não é para gente, talvez alguém mais especializado para pegar isso aí. Ou às vezes não será que surgiu um tipo 2 que já estava com um pâncreas tão debilitado que às vezes o médico poderia até assumir que fosse um outro problema. É que normalmente já se sabe, o tipo 1 já se sabe lá quando a pessoa é criança ainda, né? Então, é muito raro. Se viesse na minha mão, talvez eu soubesse, talvez não, eu tenho alguma abordagem para lidar, mas no geral, não vem, então não tenho experiência com isso. Então eu vou dizer para vocês a minha experiência com o tipo 2. Eu tenho muitos e muitos pacientes com diabetes tipo 2 revertido, tá? Não é incurável. A base, com certeza, é você ensinar para o seu paciente dieta cetogênica, tirar carboidrato dele. Muitos vão chorar e por isso não vão ter resultado nenhum, porque eles desistem, mas muitos vão ter um resultado expressivamente alto. Se você provar para ele que dá para viver uma vida saudável, gostosa e sem muito uso de carboidratos, você vai ver que vários pacientes vão ser revertidos. Mas nem todo mundo que entra na dieta reverte. E tem aqueles que não entram na dieta e reverte do mesmo jeito. E às vezes está faltando um ajuste. Por exemplo, para abrir o receptor da insulina, o GLUT4, é necessário ter cromo e vanádio. Às vezes a pessoa só está deficiente disso. E aí você suplementa ela e reverte sozinho. É uma coisa muito simples. Já que vocês querem saber de conduta, experiência,
Uma das coisas que eu mais faço é cromo, vanádio, L-carnitina, posso colocar uma biotina também, e falo para a pessoa tomar uma dose 3 vezes ao dia, uma dose antes de cada refeição. E aí ele toma isso, não dá pico de glicemia, pode colocar também uma L-carnosina, não dá pico de insulina e ele não glica. E aí muitas vezes ele nem precisa da medicação. Então, uma outra abordagem que vocês podem usar bastante e abusar é o ácido alfa-lipoico. Alguém aqui conhece? Felipe? Sim. O ácido alfa-lipoico é um antioxidante extremamente poderoso que a gente usa para desintoxicar um fígado, um rim, ou para melhorar a resistência insulínica. Tem até um livro do alfa-lipoico, de um médico que trabalhava com isso aí, estava pesquisando, e no hospital que ele trabalhava, deram para ele 2 pacientes intoxicados com cogumelos, e eles iam morrer. E, e a diretoria do hospital falou para ele relatar aquilo, para fazer um estudo sobre aquilo. Ele tinha conhecimento do alfa-lipoico, ele pediu para trazer de helicóptero o alfa-lipoico injetável, injetou nos dois, salvou os dois, e aí a diretoria do hospital chamou ele e mandou ele embora, porque era para ele relatar deles a morte deles, não era para curar ninguém. Então, para vocês verem como é que é o sistema. Sim. O alfa-lipoico ele tem uma ação muito poderosa na desintoxicação hepática, no câncer e no diabetes. Vocês podem dar também para o paciente de vocês 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, e ter um resultado expressivo, né? Também a gente tem que sempre estar olhando a parte de intoxicação do paciente. Como assim? Pelo receptor da glicose e da insulina, também passam muitas toxinas, por exemplo, ácido úrico, mercúrio, alumínio, chumbo. Essas toxinas passam pelo mesmo canal. Então, se o paciente estiver muito intoxicado com paracetamol, por exemplo, para a célula não morrer, ela se fecha e ela não deixa entrar nada, nem o açúcar, nem a glicose e nem as toxinas. E aí, com isso, você tem uma hiperglicemia. Aí você vai lá e pega um remédio, glicazida. Glicazida, o que ele faz? Ele chuta a porta do receptor e injeta a glicose lá dentro. Com o tempo, isso aí vai destruir o pâncreas da pessoa. Então, a nossa alternativa é usar o alfa-lipoico para desintoxicar o paciente e melhorar o receptor. Então, vocês vão ver muitos nutricionistas, colegas de vocês aí, que vão estar receitando pãozinho para o paciente, vai estar receitando bolachinha, e tudo isso aí só vai piorando. Ninguém mexe na dieta, o médico também não mexe, né? Então, vocês têm que estar aprendendo a trabalhar com dieta cetogênica. É a única maneira que eu conheço de reverter. De chegar a reverter, né? O Felipe, ele conhece meus cafés da manhã aí. Eu como só carne no café da manhã. Eu como carne e gordura, proteína e gordura. Basicamente é só gordura no café. E eu tenho certeza que eu sou o mais magro dessa sala aí, ó. Uma pergunta. O Felipe tem alguma pergunta? Não, eu ia perguntar para ele se os pacientes que ele tem, assim, que já tem diabéticos, são os mais, que ele tem mais dificuldade para negociar essa mudança de alimentação aí, porque geralmente a pessoa que ela vem com diabetes tipo 2, ela ela tá com uma resistência insulínica crônica, né? Então ela vem se alimentando de maneira errada já de um bom período de tempo. E aí, queria saber se o Vitor tem dificuldade nessa troca, como que é a sua relação com isso, Vitor? Se você joga a real para o paciente já, fala, ó, você vai ter que fazer a mudança da sua alimentação ou você não vai conseguir reverter o caso. Como que funciona essa abordagem sua aí, quando o paciente é diabético? Porque a gente sabe que é complicado. Você fala para ele que ele vai ter que parar de comer o pão dele, ele já começa a chorar, né? Porque a vida dele parece que é o pão, né? É verdade. Tem muitos que não querem fazer,
E tem gente que tem medo de perder o cliente. Não tenha medo, você tem que ter autoridade. Eu já falo, se você não parar, então fica doente. E vocês têm que ter esse tipo de conduta, porque você tem que ter autoridade na hora de falar com o paciente. Não é para ficar com dozinha dele, é falar a verdade. Ou você tem duas opções, saúde ou doença. Você quer comer seu pão? Coma seu pão, mas você só vai multiplicar a sua doença. Tem pessoas, gente, que na verdade você não precisa mexer muito na dieta da pessoa. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um hipotiroidismo. E por causa do hipotiroidismo, ela tem uma resistência insulínica. Se você tratar a tiroide, normalmente aquela resistência insulínica some. E aí uma coisa que muitas vezes acontece é o médico, por exemplo, ele tá com a resistência insulínica, tá pré-diabético, vamos começar a tratar diabético, mas não identificou lá A tiroide. a tiroide. Então, outra coisa que geralmente dá problema são as glândulas adrenais. Vocês já ouviram falar de diabetes emocional, né? Às vezes a pessoa está numa exaustão adrenal, né? Está liberando muito cortisol. Quando libera cortisol, você aumenta a resistência insulínica. Então, esse negócio de diabetes emocional, ele é verdadeiro. Se a pessoa está estressada, a glicemia dela sobe. Então, eu preciso também saber tratar a tiroide, a adrenal, as gônadas. As gônadas são o quê? Os ovários ou os testículos, no caso dos homens, né? Então, normalmente, as mulheres têm muito problema de ovário. Ou porque a diabetes causou problema no ovário, ou o ovário causou problema da diabetes. Então, aí você tem que saber ali tratar com um óleo de cártamo, ou no caso de modulação hormonal, você encaminhar para alguém que entende, né? E nesse caso das gônadas, foi até um outro tema que a gente já tinha conversado sobre, a síndrome do ovário policístico, né? Sim. No caso das mulheres, do ovário também. Geralmente, quem tem problema no ovário, olha a tiroide que você vai achar o problema. É que o Felipe ele já está acostumado com os valores ótimos de laboratório, né? Mas quem fica olhando valor de referência de laboratório não vai resolver o problema de ninguém. Só vai encontrar o problema quando já tiver muito avançado, aí fica bem difícil de resolver. Então tem que saber ler, gente, exame de laboratório, de forma valor ótimo, tá? Não aqueles valores de referência. Cada laboratório tem o seu valor. Então, às vezes, a pessoa está doente num laboratório e no outro não. Então, é importante vocês entenderem como é que funciona o exame. Por exemplo, o TSH, que nos valores de referência vai até 5,10, 7,9, alguns valores até bem altos. Quando está em 2, eu já estou tratando já. Então, eu estou com uma vantagem enorme em cima dos outros médicos. Entendi. Ô, Vitor, só para a gente ter uma linhazinha, um pouquinho, vou abordar alguns tópicos com você, tá bom? E aí, se o pessoal tiver dúvidas e quiser complementar, fiquem à vontade. Mas eu gostaria de perguntar para você quais são, na sua opinião, os principais fatores de risco para a pessoa desenvolver uma resistência insulínica que vai se evoluir para uma diabetes. Os principais fatores. O principal é a alimentação, né? Todo mundo come pão de manhã, né? Eu não como pão já há anos, já não como glúten há pelo menos 10 anos. Eu tive uma doença chamada doença de Crohn, que é uma doença autoimune que destrói o intestino. Nesta época, eu era concursado na Marinha do Brasil e lá eu descobri essa doença. Felizmente, eu descobri que parando com glúten, parando com leite, com açúcar, eu teria uma chance de melhorar. Pois é, um ano depois eu estava completamente curado, não tinha nada. Então, a alimentação é determinante. Aí vem as outras coisas, por exemplo, a pessoa tem um hipotiroidismo. Às vezes esse hipotiroidismo é falta de matéria-prima, a pessoa tá desnutrida, está faltando ferro, por exemplo, está faltando vitamina D, está faltando iodo. Então, tem a parte das desnutrições, tem a parte das intoxicações, como eu falei, se tiver muito intoxicado, porcaria, também se aumenta a resistência insulínica, que é o mesmo canal que passa a glicose, também passa toxinas. Então, a célula fecha para não deixar ninguém entrar. Mas o determinante é assim, ó, a pessoa está com resistência insulínica,
também sempre olhem uma tireoide, que pode ter um problema na tireoide. Tem coisas mais específicas, tipo diabetes insípidos, né, que vem da hipófise, já é uma coisa bem mais difícil de tratar. Eu tenho uma paciente revertida de um quadro desse. Mas o fator determinante é sempre a alimentação, porque se você voltar 100 anos atrás, não existia pessoa diabética, era uma coisa rara, era uma a cada 100 mil, agora com resistência insulínica é uma a cada 3. E resistência insulínica já é diabetes, pré-diabetes já é diabetes. Se for fazer com o seu paciente o teste da curva glicêmica, a pessoa engole 100 gramas de glicose, né? E aí ela vai medindo a glicemia e a insulina durante 3, 4 horas. Vocês vão ver a quantidade de pessoas que têm diabetes sem saber. Às vezes a glicemia da pessoa em jejum é normal, no entanto, ela é diabética depois que come. Sim. Ela não tem uma curva, ela tem uma reta, né? É. Só vai subindo. É que ela sai diabética depois que come. Como já conversado, a gente já falou isso 1 milhão de vezes aqui, até entre nós mesmos, Vitor. As pessoas parecem que gostam de colocar a caixinha de doença, não doença. Então, até onde eu consigo chegar e não estar doente? Até a pré-diabetes? Então, é até aqui que eu vou. Quando chegar aqui, eu começo a tratar. Quando, na verdade, é mais para uma progressão. A pessoa está, vamos dizer, a diabetes de progressão baixa porque ela está com resistência insulínica só. Então, dá para resolver. Mas não, ela só vai procurar um tratamento quando ela já está lá com o pé na jaca. É verdade, mas é porque Quando estipularam o pé dele uma tá meta podre. para isso, né? Parece uma meta a ser batida, né? Ó, vou conseguir, esse ano eu consigo chegar na diabetes. Diabetes, glicemia até 100 é normal, né? Até 99. Deu 100, tá doente. E essa é a abordagem da maioria dos médicos, né? Sim. Se você tem a pressão 139 por 79, né, é normal. Depois que passa dos 140, aí você tem pressão alta. Então, são regras tolas, né? Porque um corpo não é igual ao outro. Às vezes a minha glicemia em 80 é pior do que a sua que está em 100. Às vezes você o seu pâncreas deve estar, às vezes está funcionando mais do que o meu. Então, a bioquímica, ela não é matemática, ela não é exata, né? Ela dá um norte pra gente, né, Vitor? Existe um... Vocês estão me ouvindo? Sim. É que tá dando uma travadinha na sua voz. Cadê esse travado? Voltou normal? Aqui eu tô vendo o Vitor normal aqui. Não sei se é o seu aí. Eu queria perguntar, né? Porque a gente... Os médicos não pedem, né? Então, eu queria saber se a gente consegue, Vitor, como Nutri, fazer pedido de exame e fazer um pedido completo, assim. A gente pode pedir insulina, hemoglobina glicada. Descobri recentemente também que tem um anticorpo contra a insulina, né? Tem esse exame também, não sei se a gente pode pedir, porque tem a gente não pode dar diagnóstico, né? Isso que é o complicado, assim, igual no meu caso, que estudo bastante, assim, por fora e tal, e eu não posso dar diagnóstico, então eu teria que ou trabalhar numa clínica multidisciplinar, né? Com auxílio de médico, ou encaminhar, né? Só que o problema de encaminhar é complicado, você tem que ter um médico da linha integrativa, né? Porque se você encaminhar para um médico que não é dessa linha aí, fica complicado. Ele vai você lê o exame buscando o valor ideal e ele lê o exame buscando o valor de referência. Aí você manda o paciente para lá, o paciente volta e fala, ó, o médico falou que tá tudo normal, e ele vai ter mais credibilidade, né? Afinal de contas, ele é médico, né? Então, a gente que quer pensar fora da caixinha vai ter que trabalhar numa equipe multidisciplinar com uma visão integrativa, senão não tem como executar um trabalho bom, né? Mas eu nunca tive problema com isso. Eu não posso carimbar um diagnóstico para o paciente, mas
eu consigo conversar uma abordagem com o meu paciente tranquilamente. Você não tem muita necessidade disso, tá? De ter o poder do diagnóstico. É só você falar para o paciente, né? Tipo, ó, você tá com isso, isso e isso. Só é questão de conversa, viu, Felipe? Tem muitos exames que o nutricionista não pode pedir. No entanto, nunca fui barrado em nada, a não ser em convênio. O convênio, ele geralmente só aceita pedido de quem é médico. A Prevent Senior tem aceitado bem meus pedidos. Mas para resolver isso, eu na clínica, eu tenho uma médica que faz isso aí. O Felipe, não sei se você não conheceu ainda, né, Felipe? Então, eu tenho uma médica para fazer isso. Mas eu sei que não é a realidade de todos, mas se você for pedir exames no particular, você vai ver que praticamente todo exame passa. Nunca foi negado um exame para mim. Se vocês pedirem no convênio, existe duas possibilidades: a de recusar completo, e a de recusar alguns exames parcialmente. Mas às vezes algum médico no convênio acaba trocando a guia, né? Então dá para trabalhar assim, tá? Entendi. Mas pensando nos exames, quais são os principais que você precisa, assim, esse é o mínimo para eu trabalhar? Ah, glicemia e insulina, né? Sempre pede insulina, né? Tem gente que não só pega com a glicemia. Se for glicemia, que eu falei, às vezes a glicemia da pessoa está normal, ela não é considerada diabética, mas ela é doente, né? Ela tem insulina alta. Então, se você pede a insulina, o ideal é que seja menor que 5, de 5 para baixo. Você vai ver que raras pessoas têm 5. Mas, já que eu vivo a realidade do Brasil, né? Então, eu trabalho de 8 para baixo. Mais que 8, aí eu já começo a pegar no pé da pessoa. Aí tem a estimativa OMA, né? Que você pode pedir junto ou fazer o cálculo o cálculo na internet mesmo. Deixa eu explicar o que é a OMA. Vamos dizer que tem um paciente com a glicemia de 99. Eu tenho aqui uma tabela, tá? E a insulina dele é 17. As células beta dele do pâncreas, o pâncreas dele trabalha 135%. Então, na verdade, essa pessoa com 99 de glicemia, ela está doente. Aí eu vou pegar um outro indivíduo aqui que ele tem a glicose de 125, mas a insulina dele é 8. O pâncreas dele trabalha apenas a 51%. Ele não é diabético. Então, esse paciente com 125 de glicemia estaria sendo tratado como diabético, tomando remédio sem precisar, e o que está com 99 não estaria sendo tratado como diabético e ele é diabético. Então, é importantíssimo você saber fazer o cálculo. Você Então, na UMA coloca você descobre quanto de insulina o pâncreas dele está precisando produzir para manter aquela glicemia. isso. E às vezes ele está trabalhando mais que 100% da capacidade. Então, quem trabalha só com glicemia, que é o médico tradicional, está obsoleto. A gente está mil anos na frente dele. Bom, aí a gente trabalha com a hemoglobina glicada, né? Que aí a gente consegue saber a média de glicemia que a pessoa comeu, média de glicose nas últimas 3 semanas, porque tem paciente que acaba, chegando perto do dia do exame, ele começa a fechar a boca, e aí a glicemia dá diminuída. Mas na glicada, não, ele não te engana, porque você pega as 3 últimas semanas dele, né? Um outro exame que é interessante de pedir é o peptídeo C. Eu não peço muito não, tá? Mas quando o paciente está fazendo uso de insulina, você sabe que se o peptídeo C for acima de 1, você consegue desmamar ele da insulina. Se estiver abaixo, aí não dá, aí tem que manter na insulina. Então, olha que interessante, né? E quando ele está abaixo de 1, quer dizer que o pâncreas dele está em exaustão. E existem alguns fitoterápicos legais para fazer o renovo desse pâncreas, né? Por exemplo, o melão de São Caetano. Você pode mandar o paciente tomar o chá,
ou fazer o suco do melão de São Caetano, que vai, aos poucos, restaurando a função pancreática dele. Tem a folha do mamão também, mas eu tô acostumado com o melão de São Caetano. Um outro exame legal, Folha do mamão já ouvi falar, já. é a curva glicêmica, né? Que aí eu peço não para paciente diabético, porque se o paciente já é diabético, você não precisa ficar pedindo isso, porque na verdade é perigoso. Se a pessoa tiver um diabetes alto, se ela faz esse exame, ela pode morrer ali fazendo o exame. E aí você vai ser responsabilizado por isso. Então você vai pegar aqueles pacientes, por exemplo, tem um ovário policístico, mas ninguém diagnosticou diabetes. Então você faz uma curva glicêmica e prova para o seu paciente que ele tem ovário policístico por resistência insulínica. Isso aí é bacana. O Lucas levantou a mão aí, né? A Fran primeiro, depois o Lucas, por gentileza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acabou de falar que pode ser pedido o exame peptídeo C, né? Sim. Acima de quanto que pode fazer o desmame da insulina? Acima de 1. Certo, Peptídeo mas C acima de 1. Mas aí quem faz esse desmame é um nutricionista ou um médico? Então, geralmente é um médico, né, que nunca faz. Mas, por exemplo, na minha conduta, a gente não pode ficar retirando medicamento. Mas o que eu trabalho com o paciente? Eu falo, ó, essa glicemia tá normal. Vamos diminuir ou tirar esse medicamento? Só para testar. Eu já aviso para o paciente, ela não tem autoridade de tirar seu remédio. Mas se você tá sarando, você quer remédio para quê? A E pessoa você mesmo, está ela com um vai médico tirando. na sua clínica, você tem um médico que vai também poder fazer esse acompanhamento. Mas aí o que eu converso com o paciente? Isso aí é só você saber conversar. Ó, sua glicemia tá 90. Se você tomar o remédio, você morre, pô. Você vai passar mal e morrer. Vamos diminuir um pouquinho só para ver. Você vai jogando com o paciente. Aí eu falo, depois você vai falando com o seu médico, pergunta se você pode retirar. É claro que o médico. Só complementando antes do Lucas falar nessa questão aí do peptídeo C, ô Vitor, se você pega um paciente com peptídeo C, se não me engano, ele vai no limite até 7, eu acho, o máximo, né, do exame lá. Aí você pega um paciente lá com peptídeo C2, mas essa pessoa não tem diabetes ainda. Significa que ela tem pouco estoque de produzir insulina, e se esse paciente, por exemplo, ficar numa dieta por um período longo aí, comendo bastante carboidrato igual é recomendado, né, de 3 em 3 horas, refeições aí para aumento de massa muscular e tudo, corre um risco desse pâncreas entrar em falência, porque você já pegou um peptídeo C baixo já, né? Essa pessoa vai estar ali estimulando a insulina, a produção de insulina ali por um período longo, assim. Eu conheço pessoas que fazem 6 refeições por dia, todas têm carboidrato para aumento de massa muscular. Você acha que corre esse risco de essa pessoa tem mais chance de ter uma falência pancreática do que uma que tem um peptídeo C mais aumentado, perto do máximo, por exemplo? É assim, falar a verdade que eu não peço peptídeo C se o paciente não estiver fazendo uso de insulina, né? Então, se ele tivesse com peptídeo C2 e eu visse em algum exame, né? Provavelmente teria sido outra pessoa que pediu, né? Já dá para ver que ele tem um pouco de falência pancreática, né? E se tiver muito alto o peptídeo C, significa que ele pode ter um tumor secretador de insulina, tá? Se tiver acima de 7, aí tem que investigar câncer. Mas isso aí não é muito pra gente, né? Você pode investigar pedindo CA199, né? Pedindo esses marcadores tumorais, mas tem que ser exame de imagem, né? Pra ver. Mas Mas basicamente não peço peptídeo C se a pessoa não fazer uso de insulina, tá? caso esse peptídeo esteja acima de 7, que pode ser um possível câncer, caso você descubra, você dá o diagnóstico ou você já encaminha direto para um médico? Ou você conversa? Eu dou a notícia para a pessoa, o que pode ser, mas eu não saio dizendo que a pessoa tem câncer. Isso aí tem que ser contrastado aí numa tomografia, né, numa ressonância, num PET scan. Esse tipo de diagnóstico, você tem câncer, a gente fica longe, tá? Porque às vezes você tem um marcador tumoral.
o CA199, que é para câncer de pâncreas, intestino, fígado. É um exame de sangue, né? Às vezes ele está altíssimo, mas às vezes é só uma diverticulite. Não quer dizer que é câncer. Então, realmente precisa do médico para dar um diagnóstico de câncer, tá? Mas coisas mais simples, tipo uma tiroidite Hashimoto, uma doença celíaca, isso aí com certeza a gente consegue dar o diagnóstico do paciente. Identificando, né? Lucas? Opa! O que eu gostaria de perguntar é referente não somente à questão da alimentação, mas como que o estilo de vida da pessoa, tanto em exercício, às vezes em maus hábitos, por exemplo, o tabagismo, às vezes podem acarretar ou ajudar a piorar ou a melhorar também essa questão da diabetes. Tipo, esses fatores externos também vão ter influência sobre? Vai ter, mas nada comparado à alimentação. Se você pegar o cigarro tem 5.000 substâncias cancerígenas fora o tabaco, né? O tabaco nem é o problema. Por exemplo, eles colocam cádmio no cigarro. O cádmio é metal de bateria. E ele vai direto para a tireoide. Ele intoxica a tireoide, aí a tireoide vai causar um problema no pâncreas e aí a pessoa vai ficar diabética. Então, se você fosse ver há 50 anos atrás, se você acendesse um cigarro, ele apagava sozinho. Agora ele não apaga mais, ele queima até o final. Porque tem um rastro de pólvora nele para ele não apagar, né? Então você vê aí a quantidade de venenos que tem. O tabaco ele é uma das plantas que mais usa glifosato, que é um pesticida, é o mais tóxico que tem, inclusive, né? Eles usam glifosato no tabaco porque ninguém come tabaco, né? Então eles põem o veneno mais tóxico de todos porque a pessoa não vai comer. No Porque a pessoa respira aquilo, né? Está ingerindo diretamente aquilo. Aí a questão da atividade física, do sedentarismo, olha, tem pessoas que naturalmente tem povos que têm uma resistência insulínica maior. Por exemplo, os judeus. Eles são um povo que fazem jejum há milênios. Então, geneticamente, eles criaram uma resistência insulínica para poder lidar com o jejum. Os índios, os indígenas, você vê que o indígena, ele quando vem para o mundo ocidental, né, para o mundo moderno, ele facilmente ele engorda, fica gordo fácil, porque é um povo, né, uma etnia que está acostumada a passar fome, então o corpo tem mais resistência insulínica. Então, esse tipo de povo, ele precisa mesmo fazer, geneticamente, ele precisa de uma atividade física para queimar esse estoque de glicose, né? Mas tem pessoas como eu sempre fui magro. Quando eu entrei na Marinha, eu entrei com 52 quilos. Eu saí de lá com 65, mas eu entrei lá com 52 quilos. Então, eu sempre tive dificuldade de ganhar peso. A minha insulina, naturalmente, é 2, 3, ela não sobe muito. Então, eu tenho uma deficiência insulínica. Então, eu posso fazer atividade física para ganhar massa muscular, ganhar peso. Mas atividade física, para mim, tanto faz. Não vai aumentar nem baixar minha resistência insulínica. Então, tem pessoas que têm essa vantagem genética, né? Compreendo, muito obrigado. E até... Felipe? Se vocês quiserem, eu continuo a pequena lista dos exames, né? Falta aqui mais meia dúzia. Pode continuar. Pode continuar. Então. Aí a gente falou da curva glicêmica, né? O exame de curva glicêmica. Tem a curva de insulina também. Você pode pedir junto com a curva glicêmica, eles vão testando, tá? Aí a gente tem que ver sempre a vitamina D do paciente. No mínimo 40, tá? Entre 40 e 80 a gente deixa. Porque quando a pessoa está com a vitamina D baixa, ela desenvolve um negócio que chama-se síndrome da hibernação humana. O que é isso? O ser humano também hiberna. Quando a vitamina D dele está muito baixa, o corpo entende que você está no inverno. E o inverno é um período de escassez. O seu corpo não sabe que você tem uma geladeira na sua casa, um mercado na sua esquina. Ele não entende isso. Então, o que ele faz? Ele aumenta a glicemia no sangue para o sangue não congelar. O próprio urso, quando vai hibernar,
ele aumenta a glicemia do sangue para o sangue não congelar. A pressão sanguínea também sobe. Por isso que muitos hipertensos é só falta de vitamina D. A pressão sobe para evitar do sangue congelar também. Então tem uma função para isso. Bom, tem a parte do fígado, que sempre tem que olhar o fígado, TGO, TGP, gama GT, que é os exames tradicionais aí do fígado. E vocês vão ver que muitos pacientes eles são diabéticos porque têm intoxicações hepáticas. Aí você trata aquele fígado e a pessoa cura mesmo, some diabetes dela. Às vezes ela está intoxicada com paracetamol. A gama GT dela está explodindo. Você dá um produto que chama N-acetilcisteína, você vai ver a glicemia dele começar a baixar em queda livre. Mais aqui. exames legais de se pedir, né? Da vitamina B12 também, porque às vezes a B12 baixa, o fígado fica intoxicado. E aí você já analisa zinco, selênio, né? E pede isso aqui a gente não pode pedir, mas eu peço. Um abdômen total. Só para ver se o paciente ele tem gordura no fígado, né? Bom, basicamente são esses exames aí que eu peço para o paciente, tá? Aí eu vejo a parte da tireoide, da adrenal e ver a hipófise também, tá? Tem um exame chamado CTH para ver a hipófise. Tá funcionando direitinho. Eita. Pessoal, uma pergunta. Você falou você gosta de verificar gordura abdominal. Você vê muita relação entre a gordura abdominal, resistência insulínica? Não, tem toda a relação, tá? Eu já vi um estudo mostrando, uma vez que se você zerar a gordura visceral do paciente, o diabetes ele some. Ele zera também, ele zera junto. Então, é bacana, né, você trabalhar isso. Eu, como naturopata, né, também sou habilitado para usar, por exemplo, ozônio. E um dos tratamentos que eu faço de diabetes é o ozônio retal. E ali, quando a pessoa ia lá fazer o ozônio retal, eu já passava um laser na região do fígado dele. E aí a pessoa ia perdendo peso, né, barriga, eu via a glicemia baixando também, né? Então, se você trabalhar a parte visceral, você vai ver que também o paciente ele sara de diabetes. Então, é um conjunto grande, né? Você tem que ver tireoide, adrenal, as gônadas, a hipófise, a alimentação, o fígado e a questão da gordura visceral do paciente, né? Sobre metal pesado, né? Que eles atuam como disruptor endócrino, Vitor, ou eles atuam gerando uma toxicidade hepática e isso pode desencadear a resistência à insulina? Como que é? Porque eu sei que o correto quando a gente identifica é fazer um tratamento para poder fazer aquela ação desses metais, né? Porque eles são tóxicos, né? Alguns vão servir como disruptor endócrino, né? Tipo cádmio, flúor, bromo, cloro. Mas outros, eles são tóxicos per se, né? Por exemplo, mercúrio, ele é destruidor de neurônio, né? Na hora que ele encosta no neurônio, ele já destrói na hora, né? Então, em alguns casos, ele destrói células mesmo. Mas é difícil você identificar metal pesado, viu? Mesmo você pedindo exames de metais pesados, a maioria das vezes ele dá abaixo, né? Porque os metais pesados, o corpo não deixa eles correndo livremente pelo sangue. O corpo armazena eles no tecido adiposo, na gordura. Então, se aparece no exame de sangue, é porque a pessoa já está super contaminada. E é uma condição rara de se pegar. Eu já peguei um paciente com mercúrio lá no teto, lá, mas imagino que é porque ele trabalha com sol, desse tipo de coisa, então foi fácil detectar, mas a maioria das pessoas não detecta não, tá? Você vai ter que ter um bom senso de fazer o tratamento por intuição. Sim. Porque Por no exemplo, caso assim, o paciente fuma, então você já sabe que ele está contaminado com cádmio.
Entendeu? É cozinha em panela de alumínio. Provavelmente está intoxicado com alumínio também. Sim. Eu ia falar isso, justamente isso, né? Porque a minha avó, a gente fez exame de alumínio há uns 3 anos atrás e deu 10 vezes mais do que o limite máximo permitido lá no exame, lá estava 110. E aí eu comecei, aí a médica que identificou me deu até um estudo relacionando o alumínio com Alzheimer Alzheimer, é. e isso. E ela deu um tratamento, né, assim, né, foi coisa de Deus mesmo, porque eu levava minha avó uma vez por semana lá para fazer era uma fórmula lá que ela fazia endovenosa, né? E eu dava a forma que ela passou, manipulado, para ela tomar todos os dias, e a gente repetiu o exame e baixou muito, assim, de 110 baixou para 10. Mas eu já vi falar isso mesmo, estudando, que quando o metal pesado tá alto no exame de sangue, é que a intoxicação já está bem alta, né? Porque, Não. igual você disse, o organismo vai tentar proteger a corrente sanguínea, né, desses metais, né? E se você for ver valor de referência, às vezes está lá, alumínio, de 0,5 a 10. Aí se eu tô com Sim, zero, só falta você me prescrever alumínio, né? Porque, verdade. eu lá quero alumínio no sangue, o normal é zero, por isso vocês têm que ter o bom senso na hora de pedir o exame. Aí a pessoa tá, Sim, sim. de 0 a 10, alumínio normal. A pessoa tá com 5, desintoxica esses 5, né? Porque ninguém quer ter alumínio no sangue, isso aí é tóxico, né? Sim, sim. Eu tinha mais uma pergunta, só que mudando um pouco o tema aí. Alguém quer falar? Ou eu Eu posso queria falar? só complementar essa parte do metal pesado. Como é que é feita a descontaminação de metal pesado? Para cada metal, a gente usa um protocolo, né? O problema é quando são feitos amálgamas. O que é um amálgama? É quando mistura algum metal com mercúrio. Por exemplo, fundiu chumbo-mercúrio. Aí, desintoxicar o mercúrio é fácil, desintoxicar o amálgama é difícil. Juntou cádmio e mercúrio. Aí fica bem, ou existe a liga e o amálgama. Tudo que é feito com o mercúrio vira amálgama. E tudo que é feito com outros metais vira liga. É Por porque exemplo, as ligas elas precisam de calor para se fundir. O amálgama ele se funde ao natural, né? Sem precisar de. mas às vezes você vai pegar, às vezes, uma pessoa que trabalha com solda. Esse aí tá cheio de liga no cérebro. Então, aí Ixi, existe a homeopatia para fazer isso. Eu não tenho experiência com homeopatia, né? Então eu encaminho para uma amiga, mas é muito difícil você detectar isso. O exame que é preciso para detectar metal pesado é o mineralograma capilar, que atualmente deve estar custando uns R$ 900, mais ou menos. É um exame caro, convênio não cobre, e não é todo paciente que está disposto a fazer. Aí você corta uma mecha do cabelo do paciente e manda para o laboratório e eles fazem um mineralograma, né? Aí ele já detecta ali metal pesado, toxinas de vários tipos, então é pesticida, ele vai dizer tudo pelo cabelo, com o que você está intoxicado. Mas aí você tem que ter com um paciente que tem mais vontade de estar pagando o exame, né? Não é todos que aceitam. Aí uma desintoxicação eficaz, né? Aí depende o metal, né? Por exemplo, alumínio que a gente está falando. A gente tira alumínio com silício. Você pode dar silício e pode dar MSM, que é um tipo de enxofre. No caso, eu dou na veia lá na clínica. Aí você faz essa desintoxicação. Se for chumbo, você pode usar, por exemplo, o ozônio, você pode usar o coentro, a cúrcuma. Esses desintoxicantes aí vocês devem conhecer. N-acetilcisteína, tudo isso ajuda a tirar, né? Legal, Felipe. A pergunta? Na verdade, agora vamos mudar um pouquinho. O Vitor, ele é naturopata, né? Como ele disse aí. Então, ele sempre vai pelo caminho mais natural. E a gente sabe que
paciente passa por médico, né? E ele só é prescrito remédio, né? Remédio. Como que funciona, Vitor? Eu sei que mais pacientes por indicação, né? E você foi lá, tratou uma pessoa, ela indica e isso vai se espalhando, né? Mas tem paciente que você, por exemplo, chega e você prescreve fitoterápicos e, por exemplo, coloca chás também, e ele questiona a eficácia de, por exemplo, de um chá, porque tem um amigo nosso em comum que ele tem diabetes tipo 1, e eu conversei com ele referente ao chá da folha do mamão e tudo, e ele falou assim, meu, que chá não funciona para nada, tá maluco? O único jeito de reverter resistência insulínica, né? Tipo 1 ele descartou, né? Falou, não tem jeito, e falou que o único jeito de reverter é alimentação e atividade física, né? Não acredita em fitoterapia, nem naturopatia, né? Em chás, em nada. Então eu queria saber se tem pacientes seus que chegam a duvidar, assim, da parte natural, ou se eles aceitam bem, como que funciona essa parte? Duvidar, assim, muitas, de uma certa forma, duvida, mas a pessoa que me indicou para ela, normalmente é porque teve um bom resultado. Então ela já vem de coração aberto, né? Sim, Depende da fama que você está plantando na cidade. No sim, meu sim. caso, as pessoas me procuram realmente para resolver seus problemas, né? E o Felipe teve na minha clínica e vê que eu atendo um atrás do outro, só mal paro para comer, tem que comer em 5 minutos, é correria, porque você vai resolver, você começa resolvendo o problema de um, aí você essa pessoa vai falar bem de você, e aí você começa, entendeu? O médico em si, como ele tem muita alternativa, né, consegue passar remédio, essas coisas, então a fama dele normalmente é a fama de um clínico, entendeu? É uma fama simplesmente, ele vai te dar um remédio para você controlar esse diabetes. Mas quem me procura realmente para resolver esse diabetes. E sim, tem gente que questiona o método, mas também eu já preparo o paciente também mostrando os efeitos colaterais daquilo que ela usa. Por exemplo, insulina. Quanto mais insulina a pessoa consome, mais diabética ela fica. Tanto é que toda vez que ela volta no médico, o médico tem que aumentar a dose da insulina dela e ela volta mais gorda, né? Porque vai ter Sim, mais resistência à insulina. Então, eu já falo para o paciente, se insulina causa diabetes, então tratar um paciente diabético com insulina não seria equivalente a tratar um alcoólatra com álcool? O que você acha de tratar um alcoólatra com álcool? Não sim, é o álcool que dá o alcoolismo? E é a sim, insulina que causa diabetes. Então, eu mostro para o paciente, falo, ó, esse medicamento aqui está destruindo seu pâncreas, esse medicamento aqui tem um efeito colateral de te dar depressão, de destruir sua tireoide, não sei o quê. Você tem que ter propriedade para falar e mostrar o que ela está sofrendo. sim, Então, ela quer uma alternativa para sair fora dos medicamentos. E eu prescrevo chás, eu prescrevo uma alimentação, eu prescrevo nutrientes da horta molecular. Então, da maioria dos meus pacientes, eu não tenho tanta resistência, porque a pessoa, ela já conhece a minha fama, entendeu? Ela já veio pelo meu nome. Quem quer remédio mesmo vai procurar os médicos tradicional, né? Então aí ele já te procura mais ou menos na intenção, né? Já, a pessoa já. Quem me indicou para ele teve um resultado bom, por isso que ele tá lá. Então a pessoa mesmo sim. já explica, ó, ele faz assim, ele tira seus remédios, ele faz as coisas mais natural para você usar menos remédio, menos cirurgia. Então a pessoa já tem isso na mente quando chega lá. Sim. Tem uma frase que você disse aí que é fundamental, né? Tem que vir com o coração aberto, né? Porque se for uma mente fechada, não tá disposta a testar coisas novas, não vai ter resultado, porque além da mudança, né, de estratégia, né? Porque se tivesse dando certo, ela não estaria procurando você, né? Já tinha É resolvido verdade. com o médico, né? Além dessa mudança de estratégia, se não tiver mente aberta e acreditar na cura, né? Não tiver fé na cura, não adianta, não vai conseguir, né?
É verdade. A primeira coisa, a pessoa tem que estar disposta a querer. Né? A cura depende muito da força de vontade da pessoa. Sim, Se bem que eu falei que tem aqueles que é só você fazer um ajuste. É uma vitamina, é uma tireoide, mas tem aqueles que é alimentar puro. Né? Que a pessoa está naquela condição, ela está obesa, ela está diabética, porque a alimentação dela é um lixo. E se você não convencê-la, ela vai continuar doente, né? Infelizmente. sim, sim. E nem sempre dá para convencer. É, é verdade. Mudando um pouco o assunto, falando agora de diabetes gestacional. Uma diabetes gestacional que não é tratada, ela pode trazer quais consequências para o feto e para sua vida futura? Tipo, quando criança, adulto, se essa pessoa ela vai ter uma propensão a ter mais resistência à insulina, sobrepeso, se isso influencia. Já tem estudos mostrando assim que quando a criança nasce com peso baixo, ela tem um risco maior de ter diabetes no futuro. Então, se a mãe tem uma diabetes gestacional, ela acaba fazendo essa criança nascer, às vezes, com peso baixo, com QI baixo, né? E aí, com certeza, aí, o diabetes gestacional ele vai lesar sim a criança. Isso aí não tem nem dúvida. E uma coisa que afeta muito é o QI da criança, tá? Então, a inteligência dela não vai ser o que deveria ser, porque a mãe está comendo muito doce. E tem estudos mostrando que quanto menos doce a mãe come na gestação, menos paladar para doce a criança tem na juventude dela. Então, o ideal é ensinar a mãe, né, a se abster de alimentos de alto índice glicêmico. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu tive meu primeiro filho, eu não tinha as noções que eu tenho hoje de tratamentos. Há 8 anos atrás, eu não tinha a noção que eu tenho hoje. Já no segundo filho, eu turbinei a minha esposa na gravidez, com muitos suplementos, com alimentação e tudo mais. Eu vejo, não que o outro seja burro, mas a diferença cognitiva dos dois eu vejo que é muito grande, tá? Muito grande mesmo. Principalmente porque eu dei muita vitamina D. Quando você dá bastante vitamina D, a coordenação, a inteligência motora da criança é muito maior. A minha filha, assim que nasceu, já abriu os olhos e ficou olhando em volta. Talvez não estivesse enxergando nada, porque eles não enxergam. Mas ela já abria os olhos e ela teve uma coordenação muito rápida. Claro que tem inteligências diferentes também. Por exemplo, o menino, quem tem menino e menina vai ver isso. O menino ele anda mais rápido que a menina. A inteligência motora do menino é superior. O meu filho, ele andou com 7 meses. A minha filha já andou com 1 ano e 2, do 1 ano e 3. No entanto, a minha menina já começou a falar com 8, 9 meses, já dava palavras, né? Papai, mamãe. O meu menino, não. Eu pensava até que o moleque era mudo, porque demorou muito tempo para começar a falar. Então, a mãe que vai comer muito doce na gravidez, ao contrário da minha esposa, que a gente suplementava, a mãe que come muito doce na gravidez vai afetar intelectualmente o seu filho. E qual maior presente você pode dar para um filho do que inteligência, né? Então, eu procurei turbinar bem a minha esposa, né, para minha filha nascer com um QI mais elevado. E eu acredito que ela realmente tem. Muito bom. Muito bom, você pegou as crianças pela raiz, né? Deixando elas com todo o aparato, falar assim, ó, eu não te dou só a parte financeira, né? Vamos dizer assim, que meus pais, que é o aparato para você poder estudar tudo. Eu vou te dar a parte biológica também. Você ser uma pessoa o mais inteligente possível, né, no futuro. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, não sei se ele quer continuar falando alguma coisa, Vitor. Se quiser, tem mais alguns suplementos, né? Por exemplo, iodo, né? Ferro, que é muito importante para a mãe estar
com esses nutrientes sempre em dia para a criança nascer mais inteligente. Principalmente iodo, tá? Sei que tem gente que tem medo aí de iodo, mas a minha esposa tomava bastante. E aí a inteligência da criança nasce bem alta, o cérebro da criança nasce maior. A ômega 3, vitamina D, você pode dar N-acetilcisteína para evitar de passar toxina pela placenta. Por exemplo, às vezes a mãe tem um marido que fuma, e ela é contaminada com cigarro. Se ela toma o NAC, essa fumaça de cigarro não atinge o neném. Então, para quem quer trabalhar um dia com nutrição materna infantil, né, é interessante saber essas informações. A Ana gostaria de falar? Dá para ouvir? Dá sim. É importante, né, ter um tratamento durante a gestação, cuidados com a alimentação. Você também acha que é importante orientar as mães que pretendem engravidar a fazer já esse tratamento, esse cuidado antes de engravidar para evitar doenças durante a gestação? O ideal é se preparar sempre antes, né? Mas é que ninguém planeja filho, né? Os filhos vêm. Eu nunca planejei filho, eles vieram. Mas quando o casal for ter um filho, o ideal é que os dois estejam no máximo da sua saúde, né? Os dois estejam no máximo do vigor. Então é importante tanto o pai quanto a mãe tá com a saúde em dia, né? Eu posso fazer a minha? Pode. Você falou do NAC, né, na N-acetilcisteína. É um composto que eu até, na verdade, depois de entrar na faculdade, eu não conhecia. O Felipe que me apresentou e também me apresentou esse mundo, né, basicamente. Mas eu comecei a usar o NAC por conta de problema respiratório. Eu sempre tive bronquite, rinite, sinusite, sempre tive problemas com isso. E tinha muito problema de excesso de muco, de dificuldade para respirar, problemas de sinusite direto. Depois que comecei a tomar, eu senti uma diferença muito grande. Tanto que quando falta o suplemento, em 2, 3 dias eu já começo a sentir voltar aqueles problemas. Você já chegou a ver, além desses benefícios que você já falou na gestação e desses que eu estou citando da parte respiratória, você sabe outros benefícios do NAC, por exemplo? Ele é um grande desintoxicante de venenos. Lembra quando teve aquele acidente naquela boate, acho que Kiss, né? Que pegou fogo. Então, ali as pessoas eram intoxicadas com monóxido de carbono. Os que sobreviveram, na hora que chegaram no hospital, já deram NAC na veia. E o NAC, ele tira a toxicidade do monóxido de carbono. Então, ele é importantíssimo para tirar venenos do corpo. Você falou para a parte respiratória. Na farmácia, na drogaria, você compra o NAC como Flumicil, né, porque ele fluidifica o catarro. E ele tem várias ações, por exemplo, a pessoa está intoxicada com paracetamol. Isso aí é a coisa mais normal do mundo, porque você vai ver a pessoa, ela toma muito paracetamol porque às vezes tem uma dor na coluna, tem uma dor no joelho, e pensa que não é nada, entendeu? Vai tomando. Se você for lá nos Estados Unidos, o paracetamol não vende sem receita. Lá eles vendem opioide, mas paracetamol não, né? Não vende, Então, você pode usar para fazer esse tipo de intoxicação de metais pesados. Basicamente é para limpar fígado, limpar pulmão, né, e tirar toxinas, né? Isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, minha madrasta, ela teve dengue agora, eu também tive dengue, mas ela teve dengue. No meu caso, o médico passou dipirona para baixar febre, fazer controle das dores, tudo. O médico dela passou para ela paracetamol. Ela teve que fazer uso de paracetamol. Então, acho que ela teve um uso constante de paracetamol aí por pelo menos 5, 6 dias. Entendo. Aí já começa a ficar com a boca amarga, você já vai vendo os sintomas, né? Então, paracetamol é um dos remédios mais tóxicos que tem.
Na época do Covid lá, falava da ivermectina, que podia matar, que não sei o quê. Mas a ivermectina só tem 5% de passagem no fígado, né? O paracetamol é praticamente 100%. Nossa, 100% paracetamol? Praticamente. Dá 80 e poucos por cento, né? O que já é extremamente alto, considerando um fármaco. Normalmente eles perdem muito, né, em absorção, passagem. Legal. Alguém tem alguma outra dúvida, alguma outra pergunta que gostaria de fazer? Eu tenho uma pergunta, se ninguém quiser perguntar, eu tenho uma. Fica à vontade. Vitor, vamos lá. A gente que estuda nutrição e quer realmente ajudar o paciente de verdade, o que você indica a gente estudar assim, por exemplo, após formar na graduação, fazer uma especialização em fitoterapia, naturopatia, para abrir mais a nossa mentalidade, né? Eu já sou uma pessoa que já estudo bastante assim por fora, então eu sei que só através da alimentação você fica limitado, né? Então a gente precisa partir para prescrição mesmo. Por exemplo, eu conheço um nutricionista, amigo meu, esportivo, ele disse que nunca fez uma prescrição de para mandar manipular assim. O que ele indica, o que ele prescreve são suplementos prontos, então creatina, whey, betalanina, são coisas prontas, né? Que aí o paciente vai e compra aonde ele quiser. Mas no caso da fitoterapia, por exemplo, que é algo mais personalizado, né, individualizado, você indica a gente fazer essas formações aí para poder realmente resolver o problema, né? Porque creio que todos aqui que querem atuar na prática clínica não vai querer ficar tapando buraco, né? E querer resolver a queixa do paciente, né? E trazer saúde, né? Eu nunca fiz pós-graduação e eu nem tenho muita vontade, tá? O que eu aconselho para vocês? Aprendam ortomolecular, que é interessante, né? Para vocês saberem fazer uma prescrição decente. Aprenda fitoterapia, né? Aprenda nutrição funcional e aprenda a ler exames. É uma das principais coisas, aprender a ler exames. Referente, Vitor, a essa questão que você disse aí do exame de sangue, por exemplo, tem um amigo nosso que está fazendo estágio, inclusive ele tem DM1 e ele não sabe ler exame. E assim, na faculdade a gente não tem Não não tem aprende. aula de leitura de exame, você não aprende. Na Bem faculdade nunca diferente. aprendi a ler exame, nunca aprendi a prescrever, aprendi a dar pãozinho pro paciente, a dar leitinho, e não é para tirar o glúten do paciente, a não ser que ele seja celíaco. Sim, Vocês vão ver, a pessoa às vezes tem uma sensibilidade ao glúten enorme, mas aí fala, não pode tirar o pãozinho do paciente, não, porque tadinho, senão ele não volta. Você vai ouvir muito isso, senão o paciente não volta. Mas não é para voltar mesmo, você não quer participar disso. Você está aqui para falar, sua doença vem por causa desse pão aí. Entendeu? Então, isso que vocês estão fazendo essa reunião aqui é bacana. Na minha faculdade, ninguém pensava nisso. O molecada pensava em namorar, em fumar maconha, entendeu? Ninguém tá pensando nisso. Então, eu acho louvável, né? Vocês estarem procurando uma alternativa de conhecimento. Então, beleza. Ô, Vitor, eu gostaria de, então, te agradecer pelo seu tempo, pelo tempo que você desprendeu para a gente, e deixar um abraço, cara. Perguntar se a gente depois pode fazer uma visita lá na sua clínica. Claro, pode sim. Lá na clínica é até legal para vocês, porque é multidisciplinar, né? Tem a fisioterapia, do mesmo jeito que tem a nutrição funcional, a medicina funcional, a gente tem a fisioterapia funcional, a psicologia funcional, né? A gente procura ter todas as especialidades lá na clínica. Então, eu trabalho até com a parte de fisioterapia. Vocês querem saber, por causa, às vezes, da coluna, a pessoa tem um diabetes, né? Então, tem que saber identificar isso. Porque a coluna, todo nervo nasce na coluna. Se a pessoa tem uma lesão ali, uma radiculopatia entre T6 e T9, ela gera uma radiculopatia no pâncreas. O que é isso? Já acordou com a mão formigando? Já acordou, né?
Aquilo é uma radiculopatia da sua cervical. Às vezes seu pâncreas tá formigando também. Você não percebe porque você não sente que tem um pâncreas. Isso já aconteceu comigo, de acordar com o antebraço e a mão assim formigando. Às vezes a tireoide tá formigando. Se a pessoa tem um problema na C5, ela acaba tendo problema na tireoide. A Fran tinha uma pergunta, né, Fran, que você me mandou no WhatsApp. Tá sem o microfone. Tenho, mas eu acho que ele já até respondeu no começo. Mas posso fazer de novo. Pergunta aí, Fran. Bom, a minha pergunta é, eu sei que você trabalha com ozonioterapia, né? Sim, A minha pergunta é para saber qual é os benefícios da ozonoterapia para pacientes diabéticos, principalmente aqueles que têm feridas expostas, sabe? Então, a gente pode usar o ozônio topicamente, né? Direto no pé da pessoa, para matar a bactéria e melhorar a circulação. Aí ele faz a cicatrização, né? Ele é bactericida. E pode ser usado endogenamente. Por exemplo, via retal para tratar o fígado, tratar o intestino e tratar o pâncreas. Aí ele tem mais ou menos umas 300 funções no organismo, né? Ele vai fazer a desintoxicação, ele vai fazer uma melhor nutrição da célula, a célula vai produzir mais ATP, ele vai melhorar a resistência insulínica. Então ele tem muitas ações, né? Inclusive no sábado agora eu vou dar um curso de ozonioterapia lá na clínica. O Felipe falou. Eu comentei com ela. Não falei com o resto do pessoal, mas eu falei com a Fran. Que ela me mandou essa pergunta. Você acha que eu devo fazer essa pergunta? Eu falei, claro. Porque o ozônio ajuda muito, né, no tratamento de feridas, né? Aqueles O pacientes. ozônio eu uso para tudo. Para qualquer doença você pode usar o ozônio, né? Sim. Beleza. Novamente, obrigado, viu? Um abraço. De nada. Sempre que precisarem, eu tô aí. Beleza, obrigado. A gente vai. Obrigadão por ter ajudado a gente. Vira e mexe, a gente vai chegar para te fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, quando a gente precisar. E é isso. Então, bora lá. Conduzam que me usa que eu não gasto. Doutor Samuel, eu gostaria de primeiro pedir que o senhor se introduzisse, explique quem é o senhor na sua formação, o senhor poderia? Claro, vamos lá. Samuel Dalelasti, médico, formado há 14 ou 15 anos, numa faculdade de medicina normal e depois segui uma jornada de conhecimento mais voltado para a área da bioquímica e metabolismo. Então, eu passei por algumas pós-graduações, nutrologia pela Abram, ciências da longevidade saudável com o Dr. Ítalo Rachid, medicina ortomolecular no Rio de Janeiro com o Dr. Arthur Lemos, pós de medicina ortomolecular em São Paulo com o Dr. Efraim Osler, e fiz algumas pós-graduações com o Dr. Antônio Passileu, né, que ele é um ginecologista e nutrólogo que trabalha muito com a parte da metabolômica. Então, fiz pós-graduação em metabolômica com ele. Essa é a minha trajetória ao longo desses anos aí. E hoje, trabalho buscando corrigir as alterações metabólicas que levam a doença. O paciente não ficar refém da doença ou refém de medicamentos paliativos de forma ad eterna. Então, essa aí é a minha historinha dentro da medicina. Muito bom. Na verdade, muito, muito completo mesmo. A gente que está iniciando agora, né, esse tipo de currículo chega a ser um sonho. A gente um dia vai ter algo próximo disso, mas... Não, melhor que isso. Está iniciando o caminho. Então, tudo bem. Felipe, você gostaria de introduzir o tema? Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer o doutor por ter aceitado o pedido aí de participar do podcast. Muito, muito honrado de
de ter esse tempo aí com o senhor, doutor. E vamos lá. Nosso tema é sobre diabetes, né? Então eu utilizei basicamente bastante bioquímica, né? Porque me apaixonei lá em 2019, quando assisti um vídeo seu lá, e de lá para cá não consigo mais esquecer, né? Quando a gente aprende, fica difícil voltar atrás. E basicamente a gente vai abordar aqui o que é o diabetes, né? Os tipos de diabetes, como identificar, né, sinais e sintomas, então, exames também, abordar um pouquinho de exames, e depois a parte principal, crucial, que é a resistência insulínica, né, que é que é a base, né, e a gente, com essa visão mais integrativa, a gente busca a causa, né, tratar a causa, porque o diabetes nada mais é do que um sintoma de um mecanismo que está alterado, né, então, tratando a causa, a gente espera com que o organismo entre em homeostase, né? E tudo volte ao normal. Então, primeiro o início, que é diabetes. Queria saber se alguém quer abordar essa parte aí, porque eu gostaria de ficar mais com a parte da bioquímica mesmo, que é onde eu me dou bem, né? Se alguém quiser falar, o Rodrigo, a Ana. Podem ficar à vontade. Se não quiser, eu falo. Não, tudo bem. Posso falar também, se quiser. Pode falar, Giovanni. Bom, diabetes é uma impossibilidade do pâncreas, né, de produzir a insulina. Ele pode ser crônico ou pode ser por motivos assim da vida. Assim, bem grosseiramente falando, né, ele é um defeito ali do pâncreas, por causa de um sistema de anticorpo que acaba identificando o pâncreas ali como um inimigo, e as células beta são totalmente destruídas, no caso do tipo 1, e aí fica o descompensamento da glicemia. Ela pode ficar muito alta e muito baixa, e o paciente tem que entrar com insulinoterapia, e tem uma faixa etária ali entre os 12 e os 24 anos. Já o do tipo 2, ele pode ser um pouquinho mais tardio devido aos hábitos da pessoa. Com alimentação desregrada, com carboidratos simples, e aí isso pode acabar desgastando o pâncreas, e a produção de insulina acaba sendo deficitária. E aí a gente pode observar alguns picos glicêmicos, principalmente depois das refeições, e aí pode ser tratado também com insulina, mas geralmente é com medicamentos e reeducação alimentar, no caso das duas, né? E aí tem o diabetes gestacional, que é por causa de muitos hormônios ali da gravidez, isso pode acabar afetando o controle glicêmico por causa da resistência à insulina. Aí tem o pré-diabetes também, que é aquelas glicemias em jejum, geralmente que é identificada mais alta, né? Assim, bem grosseiramente falando, bem simples, se o doutor quiser complementar com alguma coisa. Eu não entendo nada de diabetes. Porque diabetes é uma doença, né? Não é uma doença, mas é um distúrbio. E eu não estudo doença, eu estudo a saúde. Ou seja, eu estudo qual foi o mecanismo que levou e propiciou aquele corpo desencadear uma resistência insulínica ou desencadear essa falência pancreática. Mas, vamos lá. Tá perfeito o que você falou aí. Apenas algumas coisas importantes nessa introdução é justamente isso. Quando a gente estuda a doença, a gente tem que classificar ela e a gente tem que colocar ela dentro de uma caixinha, que eu costumo brincar, que é o seguinte: todo mundo aqui já teve, quando criança, ou se não teve, tem algum sobrinho que teve, aquele brinquedinho que se usa de 1 a 2 anos, que é uma caixinha, e cada lado da caixinha tem um buraco em forma de um quadrado, de uma estrela, de um retângulo, e a criança tem as pecinhas que ela tem que introduzir ali e encaixar perfeitamente, né? Sabe do que eu estou falando? Sim. Então, quando a gente trabalha com doença, a gente está brincando com uma caixinha dessas. E aí, para aquela doença ganhar um nome,
ela tem que encaixar perfeitamente dentro de um protocolo, por exemplo, já que a gente vai falar depois também aqui de síndrome de resistência insulínica, a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é dado 5 critérios e o paciente tem que preencher 3 para poder ter síndrome metabólica. Um deles, o triglicerídeo, tem que estar maior que 150. O outro, o HDL, tem que estar menor que 40 ou 50 para mulheres. Aí o que vai acontecer? Você pega um paciente que tem 149 de triglicerídeo, ele tem 41 homem, 41 de HDL, ele não encaixou no critério de síndrome metabólica. Então você vai falar o que para ele? Que ele pode ir para casa porque está bem, ele não tem síndrome metabólica. O diabetes é uma doença assim também, onde você tem que preencher um critério para estar diabético. E esse critério, na minha cabeça, não existe. Não existe esse divisor de águas, onde até aqui o paciente está saudável. Aí passou um pouquinho, ele já está doente. Ou seja, algum paciente sai da saúde para a doença por conta de alguns miligramas de glicose por decilitro no sangue. A gente tem que primeiro abrir mão dessa forma de identificar o diabetes, né? Porque o diabetes ele já começa ou quando o pâncreas precisa produzir mais insulina para manter uma glicose normal, ou quando obviamente, né, aquela glicose já não está controlada porque o pâncreas entrou em fadiga. Uma das coisas muito mal conduzidas hoje é esse tal de diabetes tipo tardio, que está cada vez mais comum, pessoas com 20 e poucos anos que não passam nem pela fase da resistência insulínica, e do nada começam a ter o seu pâncreas fadigado, sem produção de insulina, tá? E isso que a gente chama isso de diabetes autoimune. A maioria das vezes é um diabetes autoimune. Os diabetes autoimunes são pouco valorizados. Eles levam, é um tipo tardio, né? E por conta de um aumento expoente de doenças autoimunes, a gente nunca teve tanta doença autoimune no planeta. Hipotireoidismo de Hashimoto é uma coisa que, assim, não sei, não tem um dia no meu consultório que não atendo alguém com hipotireoidismo de Hashimoto. Artrose, artrite reumatoide, doenças inflamatórias causadas por anticorpos autoimunes. Desde 1998 está descrito, chama síndrome de Schoenfeld, que é doenças autoimunes provocadas por vacinas. A gente percebeu que depois desses calendários vacinais batidos de Covid, de gripe, de influenza, muita vacina, inúmeros pacientes desenvolveram um fator antinuclear positivo. Então, a gente está percebendo que tem, sim, uma incidência maior de doença autoimune provocada por vacinação. Então, a gente vai ter, sim, muito diabetes autoimune aparecendo. Então, é importante essas considerações para vocês, principalmente, que vão estar indo aí para a linha de frente, porque o diabetes é uma doença nutricional, com dieta e exercício físico que se cura diabetes. Então, vocês têm que ter, primeiro, essa visão de não trabalhar com esses protocolos engessados, onde números vão dizer para você se o paciente está saudável ou doente, né? Parece que ele atravessou uma linha e ele já adoeceu. E, na verdade, o diabetes é uma condição que o paciente vem adoecendo lenta e progressivamente ao longo de vários anos. Então, identificar isso e saber quais exames, né? Porque glicose de jejum, eu brinco, né? Se você pegar o Guyton, você estudar toda a fisiologia da glicose, da insulina, são inúmeras páginas em letras pequenas, frente e verso, e você tenta resumir tudo isso em um exame, glicose de jejum. É muita prepotência esse exame ele querer ser tão importante, né, a ponto de dar para a gente tanta informação, né? Então, saber, inclusive, pedir os exames certos é uma coisa muito importante para identificar o mais precoce possível esse distúrbio metabólico chamado diabetes. Sim. Doutor, eu só pedi um instante rapidinho, eu só vou arrumar uma coisa aqui na gravação para não... A motocicleta. Não, é só porque a gravação está sendo feita num outro computador via remoto, que é um outro que está com o mesmo nome que o meu, aí pronto, arrumei, a gente pode continuar. Só uma adendo.
Giovanni abordou aí, né? Basicamente falou do tipo 1, do tipo 2, o doutor também passou a visão dele, que na minha opinião é a que eu vou seguir, né? Porque eu enxergo como ele, né? Na verdade, aprendi a enxergar o organismo como um todo, né? Através da medicina integrativa. Existe eu estudei e vi que existe uma relação entre doença autoimune e a falta de aleitamento materno, né? E tem uma amiga minha que ela tem um filho e ele com 6 anos já foi diagnosticado com diabetes tipo 1. E aí, conversando com ela, ela deu, amamentou ele apenas 20 dias, porque o leite secou e ela aí entrou na fórmula, né, no leite que a gente conhece aí, que gerou que possivelmente gerou essa diabetes tipo 1, e ela teve depressão pós-parto porque ela não suplementou antes da gestação e na gestação. Então, assim, uma consequência de erros que hoje culminou com o diabetes tipo 1, né, do filho dela, e ela tem todo o cuidado lá da alimentação, inclusive também é fã do doutor, né? Eu consegui contaminar ela, graças a Deus ela me ouviu, né? Dentro de várias pessoas que eu falo, são poucas que realmente ouvem, né? E aí, estudando, né, eu cheguei e conversei com ela falou, infelizmente eu não tinha essa informação na época, né, da suplementação e tudo, e a gente sabe que a parte emocional da mãe é fundamental para a produção do leite, né? Então, assim, para quem tem a Franciele aí no nosso grupo, ela talvez vai seguir para essa área de nutrição materno-infantil aí. Então, para ela ter uma noção que ela cuidando da mãe do jeito correto, ela pode prevenir um diabetes no filho, né? Algo que lá na frente, né, ela já vai poder prevenir na raiz ali. Ou até mesmo uma complicação, né, que a criança pode ter, às vezes, por uma simples mudança que vai salvar a vida dessa criança, evitar que ela tenha uma doença crônica, um problema que vai e até proteger para a mãe a também, né? mãe, sim, proteger a mãe e o filho da diabetes, né? E não só diabetes, né? Que a gente sabe que o cuidado basicamente com a saúde e a gente evitando desenvolver essa resistência insulínica, a gente não está prevenindo só diabetes, né? A gente está prevenindo câncer e obesidade, e síndrome metabólica, todo o resto que essa desregulação, né, na insulina, né, essa resistência à insulina vai levar a todos essas doenças que são vistas como doenças, né, mas são sintomas de um organismo, mecanismos alterados, né? Falando de sintomas e de problemas, mecanismos alterados, o doutor consegue nos dar uma visão para o senhor, quais que são os principais fatores de risco para a pessoa desenvolver uma resistência insulínica e começar a ter esse tipo de problema que vai agravar e acabar no diabetes? O principal fator para a resistência insulínica é o aumento da circunferência abdominal. Não existe outro tão importante quanto esse. Desde 2009, a Sociedade de Endocrinologia já enxerga gordura visceral como órgão endocrinológico. A gordura visceral produz 35 citocinas pró-inflamatórias, dentre elas interleucina 6, que é a pior citocina para desencadear a resistência insulínica, né? Ela causa uma inatividade do receptor IRS, que é o receptor da insulina, fazendo com que a insulina passe a não ter ela não executa aquela mediação quinase dependente, que é a reação de sinalização do receptor da insulina com a insulina, ela é mediada por uma reação quinase dependente. A insulina 6, ela atrapalha essa reação. Então, o primeiro ponto é esse, né? A esteatose hepática, mas a esteatose hepática ela entra junto com gordura visceral, junto com o aumento da circunferência abdominal. Mas a esteatose hepática é uma condição ainda pior do que se eu fosse apontar, né, a gordura visceral ela vai se espalhando por todas as vísceras. A pior víscera é o fígado.
você tem esteatose hepática, você aumenta a gama-glutamiltransferase. A gama-glutamiltransferase é aceita em valores de referência, às vezes com valores horríveis, assim, até 73, eu já vi até 88. E na verdade, a gama-GT em paciente saudável é até 22. A cada 5 pontos de gama-GT acima de 22, é 9% mais risco de desenvolver síndrome metabólica. E o gama-GT é um exame legal para avaliar em paciente com resistência insulínica, porque ele determina se essa pessoa tem mais ou menos chance de desenvolver diabetes. Pessoas com resistência insulínica e gama-GT baixo têm muito menos probabilidade de ter diabetes. E resistência insulínica e gama-GT aumentado, essa pessoa muito provavelmente será diabética. Então, o primeiro fator de risco é esse, gordura visceral. Segundo fator de risco, bebida alcoólica. O metabolismo do álcool no fígado predispõe à resistência insulínica também. Uma coisa extremamente incomum nos dias de hoje, que a gente quase não vê, é o estresse. Quase ninguém tem estresse, né? E o estresse, ele gera um pico de cortisol, e o cortisol, obviamente, ele é o maior competidor da insulina, tá? Então, assim, a pessoa que está com níveis de estresse aumentado, ela vai desenvolver uma resistência insulínica por estresse. Então, assim, são vários fatores que eu pontuaria esses aí como os principais.